Gravando já. A câmera tá bem na frente do botão. Maravilha, estamos ao vivo no ABC. Show de bola, meus amigos. Show de bola para todo mundo aí que já estiver escutando. Boa noite, pessoal. Tudo certo aí? A câmera tá bem na frente do botão. Maravilha, estamos ao vivo no... Show de bola, meus amigos. Show de bola para todo mundo aí que já estiver escutando. Boa noite, pessoal. Vou deixar o celular aberto no vídeo do YouTube para ver se vem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa assim. Ah, boa. Boa. Aí já está habilitado aqui. Tem 2 pessoas, não sei se conta a gente, mas eu acho que normalmente não. Acho que não conta, né? É. Eu consegui enviar já para alguns grupos aqui também. Cara, tá legal. Maravilha. Eu vou só... Bom, eu ia pegar meu papel, mas acho que a gente sabe os temas aí para conversar. Quem tiver aí, dá um salve aí, uma boa noite. Diga de onde que está falando, para a gente saber aqui quem está acompanhando. E vamos que vamos. Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Então, vamos que vamos, cara. Agora acho que está tudo certo e não tem mais o que arrumar aqui, não. Dá para a gente começar. Beleza, vamos lá. Bom, então vamos lá. Introdução aí sobre o tema de hoje. Vamos falar sobre recrutamento e seleção de vendedores. Para quem está precisando recrutar, para quem está precisando formatar um time de vendas, esse é o canal certo para você saber como recrutar. E aí, o primeiro passo, Fer, qual que é para a gente formar um bom time de vendas? Qual que é o primeiro passo para a gente recrutar esse time? Cara, antes da gente falar do primeiro passo, cara, acho que era legal falar de turnover, né? Porque tá muito alto, cara, tá muito alto, e eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que são 2 fatores aí principais. O primeiro, um do lado da empresa, que sempre contrata no desespero, né? Surgiu uma vaga, aí tem que contratar, e o outro lado é o próprio vendedor, né? O próprio vendedor que às vezes não tem uma clareza da carreira que quer seguir, de qual empresa gostaria de trabalhar, que tipo de produto que ele gostaria de vender, então ele acaba aceitando qualquer coisa. Então, eu acredito que esses 2 fatores aí, o primeiro é analisar a causa, né, do turnover aí, e eu acredito que as empresas, elas são muito rápidas para contratar e muito lentas para demitir, né? Então, ela contrata no desespero, e aí depois vê que contratou o vendedor errado e aí acaba ficando com ele por um bom tempo, porque sabe que vai ter custo para demitir, sabe que vai ter custo para treinar um novo vendedor, então acaba meio que demorando para demitir. Não sei se você compartilha da mesma ideia aí, sim. Cara, eu acho que esse fato da gente pegar o turnover primeiro para analisar, eu acho bem legal, porque a gente tem o turnover por 2 fatores, né? Ou por conta da empresa ou por conta do candidato, né? Você comentou por conta do candidato, o cara vai lá, o cara não concorda com o trabalho ou não gostou do trabalho, ele acaba saindo. Mas analisando pelo lado da empresa também, eu vejo que a gente recruta as pessoas erradas, porque a gente tem urgência para recrutar, a gente está desesperado para recrutar, então o recrutamento é sempre para ontem. Quando a gente recruta para ontem, a gente não consegue atrair, né? A gente não tem tempo para atrair bons candidatos. Muitas vezes esses bons candidatos, eles não estão desesperados por qualquer vaga, contratando qualquer pessoa, né? Sem fazer um processo seletivo estruturado, onde você tem as etapas, onde você avalia o candidato de maneira objetiva. Você não consegue decidir qual candidato é bom. Porque o candidato hoje, né, Fer, ele sabe fazer entrevista.
Uhum. Ele está acostumado a fazer entrevista. Então, muitas vezes, quando eu faço processo seletivo, o processo ele é meio inconclusivo, porque todos os candidatos falam a mesma coisa. Então, você veja, por causa desses fatores do lado da empresa, eu acredito que a gente contrata errado. E aí, quando o candidato ele não cumpre com as expectativas, ele é demitido. E aí a Uhum. gente tem o dobro de trabalho, porque a gente precisa fazer aquele recrutamento novamente. E aí a gente gastou tempo para recrutar, a gente teve tempo, gastou tempo para treinar, sem contar Uhum. dinheiro. E aí a gente Sim. precisa deixar essa pessoa sair da empresa. Mais um fator, só para finalizar, às vezes a gente acha que o processo de recrutamento ele acaba quando a gente contrata a pessoa. Só que o processo de recrutamento ele acaba só quando a gente faz a integração dessa pessoa na empresa. E o que falta quando a gente faz a integração dessa pessoa na empresa é mostrar para ela quais são as habilidades necessárias para desenvolver aquele trabalho. E se a pessoa não sabe como desenvolver, dar o treinamento apropriado para ela Uhum. desenvolver isso. E mais do que tudo, deixar claro para ela o que a empresa espera dessa pessoa, talvez no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, né? O que acontece na maior parte das empresas é que a gente joga só o candidato lá, né, o recém-contratado, e fala assim, se vira. E pensa assim, nós mesmos, né, Fernando, eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu passei, e você, precisando do emprego, quando você entra numa empresa para trabalhar, quando você não tem uma diretriz, quando você não tem o que é esperado de você, você fica estressado, você fica nervoso e muitas vezes já vai procurando uma outra vaga enquanto isso mesmo, porque tem medo de Uhum. perder aquela vaga. Uhum. O vendedor ele se acomoda, né? Porque ele vê que não tem perspectiva. O meu cunhado César Frazão, né? Também aí faz já recrutamento, seleção de vendedores também. Ele fala que as empresas deveriam adotar o seguinte: ele até orienta os clientes dele. Então vamos supor que a empresa tem lá 8 vendedores na equipe, né? Então coloca um cartaz na porta da empresa, precisa-se de vendedores, né? Então ele falou, você já vai solucionar dois problemas aí. Um é o de motivação na equipe e o outro é não contratar o vendedor na hora do desespero, né? Porque aí segunda-feira chega a equipe lá e vê o cartaz lá, né? E aí pergunta para o chefe, ô chefe, abriu nova vaga, vai, né? Vai contratar mais vendedor? Fala, não, vamos continuar com 8 na equipe, né? Então quando você já fala isso, o cara já se coça, porque ele sabe que alguém, se não se coçar ali, se não ir atrás dos resultados, vai ser demitido, né? Porque se já viu que está contratando sem ter vaga, é porque realmente o de alguém ali pode estar na reta, né? Então já resolve duas coisas, já contrata com antecedência e já dá uma motivada no time, né? E eu tenho Com uma certeza. também, uma situação que aconteceu comigo com uma amiga minha, né? E para falar também do outro lado dos candidatos, para que as pessoas comecem a investir um pouquinho mais em autoconhecimento, em saber o que quer, porque olha só a situação, ela estava numa empresa durante anos, segmento odontológico, saiu dessa empresa e aí eu vivo divulgando vagas aí para vendedores, né? Que muitas empresas me procuram para que eu divulgue essas vagas, ajude a divulgar. E aí ela falou assim, eu saí da empresa que eu estava e eu gostaria de, eu vi que você tinha uma vaga ali para Santa Catarina para trabalhar com vendas em Santa Catarina, eu queria me candidatar a essa vaga, tal, né? E ela trabalhava com implante e essa outra empresa de Santa Catarina era de implante, né? E a pessoa de Curitiba. Aí eu passei o contato do gerente dessa vaga de Santa Catarina, tal. No dia seguinte surgiu uma vaga para a área de estética, né? Na área de odontologia estética de uma empresa em Curitiba. E aí eu falei para ela, surgiu uma vaga, não é na área de implantes, a que você está acostumado, mas é na área de estética. Ela falou, pô, exatamente o que eu queria sair desse negócio de implante, né? Já estou há muitos anos, meio que cansei do mercado, passei o contato da pessoa da área de estética, fez a entrevista, passou. Deu um mês, uma outra empresa de implante chamou ela, e aí não sei por qual motivo, se foi salário maior, o que foi, ela largou esse emprego que ela tinha acabado de conseguir, falando que
aquilo era aquilo que ela gostaria mesmo, sair daquele ramo, e depois ela voltou. Então, acho que falta uma clareza para as pessoas do o que elas querem, que tipo de produto que elas querem trabalhar, qual empresa que elas querem sair. E aí junta as duas coisas, a empresa que só contrata no apuro e o vendedor que não sabe, não tem consciência daquilo que quer, dá um turnover alto aí, né? E que, às vezes, também, né, acaba aceitando uma proposta de emprego no apuro também, né? Uhum. Porque tá numa situação ruim, tá numa situação complicada, e aí acaba aceitando qualquer proposta. Uma coisa que eu acho legal da gente falar, Fernando, é que para a gente iniciar um processo seletivo, a gente precisa ter atração, né? A gente acha que a atração é só para vendas, né? Atrair o potencial cliente. Né? O candidato, como ele está procurando um emprego, como ele está precisando de algo da empresa, é ele que se vire, né? Muitas empresas pensam dessa maneira: olha, se o candidato não me atendeu, se o candidato não pode naquele horário que eu posso entrevistar, ele que se dane, né? Ele Uhum. que se lasque. Porém, uma das coisas que eu aprendi trabalhando na Decathlon, né, fazendo recrutamento na Decathlon Uhum. e participando dos processos seletivos, é que a gente precisa gerar atração, a gente precisa gerar uma vontade do candidato trabalhar naquela empresa. Porque através disso a gente vai conseguir chamar bons candidatos. As Uhum. pessoas boas, elas existem no mercado, mas né, em formato de funil, a gente entende que as pessoas boas, elas estão em menor quantidade. Uhum. As pessoas ruins, né, as pessoas medianas, elas estão em maior quantidade dentro do mercado. Uhum. Como fazer para atrair essas pessoas boas? Aí eu passo uma dica que eu acho muito legal, que a gente fazia, inclusive lá na Decathlon, né? Além de pagar site de vagas, além da gente, né, divulgar no LinkedIn, divulgar em Uhum. tudo quanto é rede social possível, né? Além da gente pedir indicações para quem já trabalhava lá, eu acho interessante que quando os candidatos chegavam lá na Decathlon, a gente primeiramente fazia uma palestra para eles. Né? Essa palestra era para gerar aquela emoção, aquela vontade de trabalhar na Decathlon. Por Aham. quê? Porque o candidato ele tem que sentir que ele vai trabalhar numa empresa boa, ele tem que sentir que ele vai ser bem apreciado ali dentro, que ele vai fazer uma função que importa, né? Ele vai trabalhar dentro de um ecossistema que faz Uhum. sentido e que ele vai ter oportunidade de crescimento lá dentro. Então a gente falava muito sobre a importância da Decathlon no mercado brasileiro, no mercado internacional, o que ela ia ter como responsabilidade lá dentro, para onde que ela ia poder crescer. E assim, Uhum. falando da marca, falando da grandeza da marca, falando da grandeza da loja em si, isso fazia com que o candidato tivesse vontade de trabalhar lá. Isso eu Uhum. acho uma coisa bem legal para iniciar o processo. Tem gente que só inicia o processo, Travou aqui. né? Não é muitas vezes nós que estamos decidindo entre dois Travou. candidatos. Voltou? Ah, voltou. Voltou. Então não somos nós que estamos decidindo muitas vezes entre dois candidatos, mas é um candidato bom que está decidindo entre duas empresas também. Então a Uhum. gente precisa gerar esse sonho, vender esse sonho para ele. Sim. Não, faz total sentido. E eu tenho um amigo meu também que ele me deu uma outra dica também sensacional com relação a isso, que ele falou que antes de entrevistar o candidato sozinho, ele chama toda a equipe com quem ele vai trabalhar e põe eles numa sala e fala, ó, vocês falem para essa pessoa tudo que tem de bom nessa empresa e tudo que tem de ruim. Pode falar o que tem de ruim, porque não existe empresa, né, Felipe, que seja só 100% boa, que não tenha nenhum problema, que não tenha nada de ruim. Então, esse fato dele falar assim, já fala, deixa claro o que ela vai encontrar de bom aqui, já dá uma boa peneirada também. Acredito que seja uma estratégia legal também para quem queira montar um time aí bacana, acredito que seja uma coisa bacana também. Legal, eu até queria aproveitar e contar um caos aqui que aconteceu comigo, Manda. né? A gente fazendo recrutamento há bastante tempo, eu acho que à medida que o tempo vai passando, a gente também vai melhorando na questão de recrutamento, né? E Uhum. aí, assim, foi nesse momento que eu aprendi que o recrutamento ele precisa ser objetivo, né? Geralmente, o recrutamento ele é subjetivo aos olhos do avaliador. Então, quem está entrevistando, ele gera, às vezes, uma conexão com o candidato, às vezes ele gosta de alguma coisa que o candidato fala, às vezes tem pontos em comum entre o avaliador e o candidato, e isso faz a gente gostar mais de um candidato do que do outro. Uhum. Para a gente dar chance, né, a mesma chance para todos os candidatos que estão participando daquele processo seletivo, é legal a gente gerar uma objetividade. Então, assim, o que a gente quer nessa primeira fase? Né? O Uhum. que a gente quer
do perfil do candidato. O que o candidato precisa ter para ele ser aprovado, né, para uma segunda fase, para uma terceira fase. Eu vou contar um caso para vocês, né, que é bem legal, que aconteceu comigo. E na época eu trabalhava com o CIMEI, né, a gente entrevistava pessoas junto. A gente estava entrevistando para um gerente comercial lá para uma empresa de Campo Largo, né? Na verdade, era um grupo de empresas e ia ser gerente comercial das 3 empresas. E aí fizemos uma primeira entrevista. Para você ter uma ideia, começou a entrevista, eu e o CIMEI tentando contratar uma pessoa. Acabou a entrevista comigo e com o CIMEI pedindo por favor para aquela pessoa participar da nossa empresa, né? Para ela aceitar o convite. Ela terminou, eu só me toquei disso, Fernando, quando ela falou no final. Então, eu acho que a gente tem que ir lá na empresa, num segundo momento agora, para que eu entenda se vale a pena, né, trabalhar na empresa de vocês, se a proposta de vocês vai ser aceitável para mim. Naquele momento que eu me toquei, falei, o que aconteceu? O jogo virou. E para ser bem sincero com vocês, eu não sei o que aconteceu no meio dessa entrevista. Eu realmente não sei. A gente estava em 2 dentro dessa entrevista e a gente foi... a gente foi... Como é que foi? A gente foi vendido, né, para a entrevista. Essa pessoa, ela vendeu tão bem a personalidade dela e vendeu tão bem o jeito dela se portar, a performance dela, que a gente estava pedindo por favor. E o mais engraçado é que ela foi para a segunda fase com o gerente geral das empresas. O gerente geral, assim, terminou a entrevista fazendo uma proposta para ela e já aumentando o salário que ele tinha estabelecido. Olha só. Resumo da situação, Fernando, para você dizer que eu sou um bom recrutador. Ela durou 4 dias na empresa. Durou 4 dias. Olha, ela passou por mim, passou pelo CIMEI e passou pelo gerente geral. Na primeira semana, ela teve um embate com o dono da empresa e foi demitida. Então, assim, lição que a gente tem dessa situação, tá? Tem gente que sabe fazer entrevista, né? Quando a gente está contratando vendedor, principalmente, o vendedor, ele tem essa característica, né? De fazer uma venda, ele está vendendo ele mesmo. Sim. Só que o fato dele se vender na entrevista não quer dizer que ele vai performar dentro daquela empresa específica. Porque a gente tem que entender que a empresa tem uma cultura, né? A empresa, a gente está trazendo uma peça que ela precisa se juntar a um quebra-cabeça. Então, essa peça ela precisa encaixar. Essa peça não pode ser uma peça qualquer, né, que não encaixe na organização, porque senão ela não vai funcionar. É que nem ter um time só com atacante. Não funciona. A gente precisa ter perfis complementares também. Não, eu concordo plenamente, cara. E é exatamente isso, né? Quando você fala o primeiro passo, exatamente isso que você falou, é você definir, né, o perfil da vaga, né, alinhar valores, como você falou, cultura da empresa com valores. Eu, por exemplo, quando em 2005 eu passei em duas vagas, né? Uma para trabalhar numa empresa de odontologia e outra para trabalhar... Oi, travou? Voltou? Eu tô no show, minha internet está dando show hoje, Fernando, tá dando show. Fica tranquilo. Cara, eu tenho, vou deixar claro para quem está ouvindo aqui, eu tenho internet Claro, e eu tenho 2 internets, então eu estou mudando entre uma internet e outra, porque uma cai eu vou para outra, mas daí a outra cai também, eu volto para aquela. O negócio está uma beleza aqui. Claro, se você estiver me assistindo aqui, olha, não sei se vale a pena ter Claro, vamos melhorar a internet aqui no bairro. Mas está ruim de geral, cara. Aqui também ontem caiu de manhã toda. Eu vou pôr um comentário aqui no chat. Opa, show de bola. Aí, só para a gente ver aí. Beleza. Que aí a gente sabe se... Só queria testar aqui, ver se estava chegando, porque se alguém quiser mandar alguma pergunta aí. Então, cara, eu estava falando lá em 2005, né? Passei num processo seletivo de uma empresa de odontologia, né, de implantes dentários, e passei numa outra empresa de fabricante de cigarros, né? E na época eu tinha, acho que 24 anos e tal, e aí passei nas duas, né? E aí eu falei, caramba, só que da empresa de cigarro os benefícios eram infinitamente maiores, né? Ia ter carro da empresa, salário
o dobro, benefícios, muito mais benefícios do que na empresa de odontologia. Só que aí eu pensei por um momento, eu falei, cara, em uma eu vou vender saúde e na outra eu vou vender a morte, né? Então, assim, como valor pessoal, mesmo tendo um salário maior, mesmo tendo, eu preferi ir para a empresa de odonto e não para a fabricante de cigarro, né? E olha que eu era fumante naquela época, né? Mas mesmo assim, eu já preferi ali dar uma alinhada ali nos meus valores com os valores da empresa, né? Então, acredito que o primeiro passo é exatamente esse, né? O que você falou é você analisar a vaga, qual que é o perfil do candidato, o que se espera desse candidato, e aí sim começar com as ferramentas de recrutamento e seleção, né, que a gente vai bater um papo aqui hoje, para daí sim dar uma peneirada no melhor candidato, né, colocar a pessoa certa no lugar certo. Inclusive, uma coisa que era feita lá na Decathlon, e aí eu recomendo para todos os meus clientes, inclusive, fazer isso, é fazer recrutamento sempre. Porque a gente nunca sabe o que tem no mercado e a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Por exemplo, eu estava trabalhando com uma academia agora, algum tempo atrás, e por azar, né? A gente estava numa situação muito boa no ano passado lá na academia, a gente estava chegando no top de alunos, né? No recorde de alunos. E aí o que aconteceu foi o seguinte: uma menina pediu a demissão e ela não deu o prazo, né? Não deu o prazo de 30 dias ali para sair da empresa. Desestruturou a empresa toda, porque a gente tinha 3 pessoas na recepção, partimos para 2 pessoas e logicamente a gente trabalha por escala. E aí você já pode imaginar qual que foi o resultado seguinte, né? Do mês seguinte. A gente estava caminhando para um mês bom, né? Estava dentro da sazonalidade da academia. E aí a gente teve um decréscimo nas vendas bem significativo. Isso porque a gente não tinha candidatos, né, para colocar dentro da vaga. Então, desde o momento que você coloca o perfil, né, no site de emprego, desde que você começa a recrutar, começa a mandar nos grupos, você demora um tempo até chegar candidatos. E aí, dentro desse processo seletivo, eu não sei quanto tempo você já demorou fazendo o processo seletivo, mas eu já tive processo que eu fiz, que você acaba o processo e fala assim, não vai lá para contratar ninguém, vamos começar de novo. Por mais que seja frustrante isso, é uma coisa que acontece. A média que eu tenho de experiência, 50 pessoas para uma vaga, né? Então tem que entrevistar, tem que fazer dinâmica, teste com umas 50 para você tirar uma pessoa que se encaixa perfeitamente naquela vaga lá. Porque senão, o que as empresas fazem? Entrevista meia dúzia, né? Quando é meia dúzia, porque às vezes 2 ou 3, né? Às vezes vem amigo de um funcionário, vem parente de algum funcionário, entrevista ali 2 ou 3 pessoas, no máximo uma meia dúzia, e decide ali qual que é a pessoa que vai ocupar aquela vaga, né? Então, pela minha experiência, de 40 a 50 candidatos para tirar um para uma vaga aí. Agora eu queria fazer para você a pergunta de $1 milhão aí, Fernando. Qual que é o perfil certo para vendedor? Que características que ele tem que ter para eu saber dentro do processo seletivo que ele vai performar bem dentro da equipe de vendas? Eu não acredito, Felipe, que tenha um único perfil, né? Porque, como você falou ali no começo, né? Existe a cultura da empresa, né? Então, assim, eu já fui vendedor de telecomunicações, né? Onde tinham 3 equipes, cada equipe com 10 vendedores, 30 vendedores, um supervisor para cada equipe, e eu conhecia um supervisor, um dos supervisores da outra equipe, eu conhecia, né? Conhecia assim, às vezes a gente estava tomando uma cervejinha, ele passava lá e tomava uma cerveja com a gente. Só que eu não conhecia esse cara trabalhando, né? Como que era o meu supervisor naquela época? Ele falava assim, gente, a gente precisa vender, cada um de vocês precisa vender pelo menos 40 linhas por mês. Se você vai vender de pijama na tua casa, ligando, mandando WhatsApp, na época não tinha WhatsApp, né? Mas mandando e-mail, ou como você vai fazer, não me importa. Eu quero 40 linhas, né? Então ele deixava a gente livre. O outro era o cara, eu não conhecia ele como chefe, né? Um dia o meu supervisor saiu, foi trabalhar em outra empresa,
E aí, como esse outro supervisor morava perto da onde ficava a base da nossa equipe, o gerente decidiu trocar ele. E aí ele perguntou para a equipe, ele falou, o que vocês acham? A gente falou, não, o cara é 10, ele vem aqui, ele toma cerveja com a gente boa pra caramba. Resumo da ópera, o cara foi para a equipe, em 6 meses ele acabou com a equipe, né? Porque ele era o cara que ligava todo dia, ou tá onde, tá no cliente, já fez quantas visitas, né? E aí, vendeu hoje, não sei o quê. A cobrança dele era muito alta, né? Então, ele tinha uma equipe que funcionava bem, com pessoa com esse estilo de liderança, e o outro também tinha uma equipe, essa que eu tava sempre ali no primeiro lugar, e a dele, as duas ficavam meio que brigando ali no primeiro e segundo lugar, mas mais vezes a equipe que eu trabalhava ficava mais em primeiro lugar. Mas eram as duas equipes líderes das 3, né? Só que esse cara funcionava com aqueles vendedores que tinham aquele perfil, que gostavam de trabalhar com um perfil de liderança desse jeito, e a equipe que eu trabalhava era totalmente diferente, né? Então, assim, eu acredito que um único perfil ideal não exista, mas eu acredito que tenha, de acordo com o perfil da empresa e o perfil do gestor, existe aquele perfil ideal para aquela vaga, né? O que eu uso, Felipe, eu uso dois testes, né? Eu faço, num primeiro momento, dinâmica de grupo, né? Com 12 a 15 pessoas, para daí já dar uma boa peneirada. Aqueles que passam na dinâmica de grupo, eu aplico 2 testes. Um teste comportamental, que é o DISC, né, que ele analisa dominância. Para quem está assistindo não conhece, nunca ouviu falar do DISC. DISC é DISC, né, uma sigla em inglês que significa dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, eu aplico o DISC, e aplico também o âncoras de carreira, que ele identifica o motivador profissional do candidato, né? Só que antes de eu aplicar esses testes, eu defino com a empresa, com o gestor, qual que é o perfil, tanto do DISC quanto de âncoras de carreira, qual que é o perfil que ele acredita que seja o ideal. Porque eu já peguei duas visões diferentes para um mesmo padrão ali do DISC, tanto do DISC quanto do âncoras de carreira, uma pessoa enxergar um determinado ponto como algo positivo para um vendedor e o outro enxergar como algo negativo. Então, acredito que essas ferramentas de RH, de contratação, elas ajudam muito nisso para a gente encontrar o perfil ideal do vendedor. Legal, cara. Eu vou aproveitar para jogar no fogo aqui, né? Aproveitar já que a gente está aqui para a gente fazer um bate-bola. Uhum. Eu não sei se tem um perfil que é o ideal para todas as empresas, mas geralmente tem algumas características que eu busco, tá? Dentro de uma empresa. Uhum. Utilizando a metodologia DISC que você falou, eu acho maravilhosa. Eu também utilizo a metodologia DISC. Eu acredito que ajuda muito a você separar aquele primeiro bolo, né? De potenciais candidatos. Eu costumo procurar, tá? Pelo menos que a pessoa que tenha um grau de influência, né? Porque para trabalhar com venda, a gente precisa ter essa simpatia, a gente precisa ter essa conversa, essa habilidade de comunicação. E se você não tiver isso, você pode performar? Pode, mas você vai precisar fazer um esforço muito grande para você performar naquela área, né? Assim como se a gente contratar, por exemplo, para ser um contador, alguém que tem um perfil influência, porque o cara vai precisar fazer muito esforço para ele poder simular um perfil conformidade, por exemplo, para ele ser mais organizado, para ele ser mais sistemático. Então, o primeiro preceito que eu coloco é a pessoa precisa ser influente. E aí a gente tem o perfil de dominância, né? E a gente tem o segundo perfil, o perfil secundário. Eu já trabalhei com o perfil secundário com dominância, né, que eu vejo que é um perfil melhor para o fechamento, porque é um perfil um pouco mais duro na queda, né? O perfil dominante é mais objetivo com relação às coisas. Então, enquanto o influente, ele puxa muito a conversa, e conversa, e cria aquela simpatia, cria aquela comunicação, muitas vezes ele não tem força de fechamento. Mas quando a pessoa tem o primário influente e o secundário dominante, ela tem uma puxada melhor para o fechamento, que eu acho legal. O que eu não gosto muito, às vezes, é a pessoa que tem o primeiro perfil como dominante. Entendi. Porque o perfil dominante, ele não é visto muito bem como um perfil simpático. Bota né? medo Apesar de nas que eu pessoas. tenho. Apesar de que eu tenho, assim, eu tenho até, inclusive, uma chefe de equipe
de uma empresa que eu atendo que é dominante, mas a gente tem muitos problemas pelo fato dessa pessoa ser dominante, ela ser objetiva demais. Então, ela parece mal-humorada, ela parece não ter jeito para lidar com pessoas. Então, a gente tem uma série de dificuldades relacionadas a isso. Apesar de que ela é muito focada em resultados e ela corre muito atrás das metas, ela tem essa dificuldade de lidar com pessoas. Com tarefas ela vai bem, né? Mas com pessoas ela é um pouco complicada. O que você acha do perfil estabilidade para vendas, tanto como primário quanto para secundário? Eu concordo com o que você falou. Um vendedor que tenha uma influência como primário e dominância como secundário também são perfis legais, né? Que nem o dominância, o que eu vejo? Se o cara é pouquíssimo dominante, é o que você falou, às vezes ele não tem poder de fechamento. Só que se ele é muito dominante, né, tem um nível muito alto de dominância, ele põe medo, então às vezes o cliente fecha com ele por medo, né? Só que aí depois acontece muito arrependimento de ter comprado. Então não é um cara que vai ter dificuldade de fidelizar clientes, porque ele vende mais por pressão do que por realmente o cliente está comprando algo porque realmente precisa. Então concordo contigo. Com relação à estabilidade, né, que tem a ver aí mais com a velocidade da pessoa, né? Se é uma pessoa mais rápida ou uma pessoa mais devagar, eu acredito que tenha que ser um meio termo, né? Não pode ser nem uma pessoa tão acelerada, porque às vezes ela vai atropelar. A gente sabe que todas as vendas elas passam por um processo, por etapas, né? Então, às vezes o cara que é muito acelerado, ele pode acabar no processo de vendas pulando etapas, né? E o cara que é muito devagar também, às vezes ele pode perder ali o time de um fechamento de vendas, que a gente sabe que isso aí conta demais, né? Às vezes quando a pessoa quer fechar um pedido tal, e aí ela está naquela hora, um cara com estabilidade muito baixa, ele pode também comprometer isso. Então, cara, não descarto vendedores que tenha um muito alto, né? Mas eu dou preferência realmente também para influência e dominância como os mais altos ali em primeiro lugar, em primeiro e segundo lugar. Travou aqui. Voltou? Tô de volta, tô de Aí. volta. Eu fui passear rapidinho e voltei. Eu tô brincando, assim, sabe, daquela brincadeira de você ficar parado, assim, ó. Alguma coisa a ver com gelo, assim, que tem que ficar parado. Aquela brincadeira do Round Six, pode ser? O batatinha frita, 1, 2, 3, né? Batatinha frita, quando o Fernando olha para mim, eu congelo aqui na tela. Cara, mas eu acho muito legal, porque, assim, uma coisa que nos meus recentes estudos sobre DISC, eu não tinha percebido isso. E aí eu achei numa literatura uma divisão específica que eu achei muito legal. Eu dividia muito, assim, os perfis, né, realmente em 4. E aí eu vi uma divisão em 2, né, perfis pessoas e perfis atividades. Perfil pessoas, logicamente, perfil influente. E aí já vou falar o segundo perfil, mas e o perfil coisas, né, o perfil atividades, é o perfil conformidade e perfil dominância, porque é muito bom ou com coisas sistemáticas ou com resultados, né? Um rápido e um sistemático, mas os dois a ver com coisas, a ver com atividades. E aí, dentro dessa classificação, a gente coloca o estabilidade como um perfil bom com pessoas, o que me deixou, na verdade, meio surpreso quando eu li isso. Mas eu comecei a pensar e comecei a analisar sobre isso, e realmente o perfil estabilidade ele é muito bom com pessoas. Enquanto o influente ele é bom falando, né, se comunicando ativamente, o estabilidade é um perfil muito receptivo. Então, é um perfil que ele é muito empático, é um perfil que ouve muito bem, é um perfil que consegue entender muito bem o que está acontecendo pelo outro lado. Sim. E aí, assim, essa é uma pergunta bem interessante, né? O perfil estabilidade, ele é bom para vendas ou é ruim para vendas? Eu acho que tem um porém aqui nesse ponto, tá, Fernando? Eu acho que ele pode ser bom, tá? Dependendo de como você estrutura o teu departamento comercial. Se você estruturar o teu departamento comercial em pré-vendas e vendas, né, e fechamento, né, pré-vendas e fechamento, nesse caso, o estabilidade ele vai muito bem no pré-vendas. Ele vai muito bem para fazer a qualificação, porque ele tem poder de qualificação, porque ele tem poder de ouvinte. Mas ele tem dificuldade com fechamento. Então, assim, eu não colocaria o perfil estabilidade nem como perfil secundário se eu tivesse, por exemplo, uma estrutura de vendas que
é um só, né? Um vendedor inicia, faz a qualificação e faz o fechamento. Uhum. Agora, se eu tiver, igual algumas startups têm, igual algumas empresas têm, dividido o processo entre qualificação e fechamento, pré-vendas e fechamento, eu colocaria o estabilidade para fazer a qualificação. Uhum. Porque é um perfil que ouve muito bem, é um perfil que Sim. consegue entender e consegue gerar uma conexão com o cliente. Eu acho bem legal isso. E tem Mas empresas eu que têm o pós-venda também, né? Como separado, né? Também o entraria legal pós-venda. uma pessoa com esse poder de ouvir o cliente depois que ele já começou a utilizar o produto ou o serviço, como que está sendo porque a maioria dos vendedores não faz essa etapa. O cara vende e aí ele esquece do cliente, né? Então, a não ser vendas recorrentes, né? Que ele precisa todo mês estar lá com o mesmo cliente e tal, mas dependendo do produto, às vezes o vendedor vende uma vez só e esquece do cliente, né? Então, esse perfil também cairia bem nesse tipo de situação. Você veja que a gente tem uma conexão mental, né, Fernando? A gente tem uma conexão mental, porque esse é um ponto muito bom, cara. Eu concordo totalmente com você nisso. O perfil estabilidade, ele é muito bom para fazer pós-vendas. Porque, veja só, o pós-venda geralmente é o cara que recebe reclamação. Uhum. Se você colocar um cara dominante, ele vai entrar na defensiva. Se você colocar ele um influente, talvez ele não resolva o problema do cliente, talvez ele só enrole, Uhum. né, e resolva não a reclamação, mas ele resolva a conversa naquele momento. Uhum. Agora, o estabilidade, ele é muito bom de sentir o que está acontecendo, ele é Sim. muito bom de ouvir. E aí, por ele ser estabilidade, eu achei uma definição de estabilidade muito boa. Eu ouvi, na verdade, uma pessoa de estabilidade falando. Perguntaram para ele, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou assim, como assim, como é que estão as coisas? Todo dia é igual. Falei, como assim um dia é igual? Ele falou, não, cara, eu sigo uma linha reta durante meus dias. Eu Uhum. falei, cara, isso aqui é total perfil de estabilidade. Uhum. E aí imagina um cara desses que é constante, né? Que é realmente estável, ele não passa por essas variações de humor que nem Uhum. outros perfis passam, por exemplo. Ele é muito bom para escutar e fazer pós-venda. Eu concordo totalmente É. com a tua abordagem. Aconteceu comigo contar um caso também. Pô, os 2000 causos são os melhores, né? A gente é, tinha que contar só causos engraçados só. uhum. Em Ó, parceiro de 2014, garrafa, cara. né? É. O pior que, cara, você acredita? Não sei, deixa eu ver. Dá para ver que tá tudo sem as letrinhas aí? Ó, Aqui o meu atrás? tá aqui na letrinha. O meu tá Então, letrinha aqui ainda. outro dia eu tava pegando aqui, né? Eu tava com uma bique assim, aí eu vi uma letrinha A aqui. Eu falei, caramba, olha o tamanho da letra A aqui, cara, uma minúscula assim, 1 milímetro de. E eu percebi, era um adesivinho assim branco, uma letra A tal. E passou. Aí dá uns 2 dias eu vejo uma letra F, não sei o que, na minha mão. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Aí esses dias eu perguntei para minha esposa, ela falou, não, é as letrinhas que estão, a tinta da garrafa, acho que com o tempo ela vai a temperatura aqui da água, deixa na geladeira, não sei o que, ela vai meio que saindo. E aí vai grudando nos lugares aí. Você vai jogando um joguinho de caça-palavras De aí. caça-palavra. Mas continua, eu tinha te Então, interrompido, não, desculpa. não, tranquilo. 2014, 2013, eu queria comprar, eu atuava, ainda não trabalhava como consultor, como treinador, palestrante, e eu queria comprar um Ford Ka, eu era vendedor, né? Eu trabalhava numa empresa visitando clientes. E aí eu queria um Ka, né? O Ford Ka, aquele modelo anterior a esse que a gente tem agora, né? E aí fui em 3 concessionárias de Curitiba. Uma, o cara falou assim, ó, você quer o Ford Ka? Vem aqui, eu vou te mostrar o Ka. Me mostrou o Ka, passou o preço, condição de pagamento e tal, peguei e fui embora. Na outra concessionária, o cara falou, você quer o K? Me mostrou o K. Ele falou, a gente tem o Focus também, né? Aí me mostrou o Focus. Na hora, eu nem entendi por que ele me mostrou o Focus. Talvez ele queria fazer uma upselling, né? Que a gente fala aí de querer vender um produto maior, de ticket médio maior, mas para mim não fazia sentido nenhum. O cara não me perguntou nada e ele me mostrou o K e mostrou o Focus. Pô, se queria fazer um upselling, vai pro Fiesta, né, que é um intermediário. Ele me mostrou um carro com o dobro do preço daquele que eu estava procurando. E fui embora. Na terceira concessionária, o vendedor falou, cara, por que você quer um carro? Eu falei, não, porque eu sou um vendedor, trabalho na rua. Ele falou, então você quer um carro
econômico, você quer um carro que seja fácil de estacionar. Eu falei exatamente isso. Ele falou, você tem filho? Eu falei, não tenho filho, na época eu não tinha filho. Ele falou, então, para você, o fato de ser 2 portas não vai ser um impeditivo. Eu falei, não. Ele foi fazendo uma série de perguntas, Felipe. E esse cara, na época eu era fumante, o cara fumava também, ele falou, cara, vamos lá fumar um cigarrinho, pegava um café e tal, e a gente ia lá na frente da concessionária, cara, e trocava uma ideia, eu via que era um cara totalmente influência, né? E eu tenho influência alta também, então bateu, né? E aí, putz, o cara, fechei com ele, né? Foi o melhor vendedor dos 3 ali, ele fez um monte de pergunta, fechei com ele. E aí, só que ele era um cara de estabilidade baixa, né? Porque o que aconteceu? O K antigo, ele vinha com o step por baixo, né? E aí tinha muito roubo do step do K, né? O pessoal ia lá, serrava a armação que segurava o step, pegava o step e roubava. E isso aconteceu comigo, eu estava com 1 mês, o carro zerinho, 1 mês com o carro, me roubaram o step. O que eu fiz? Liguei pro cara. Falei, cara, aconteceu isso, isso e isso, tal. Ele falou, Fernando, estou com um cliente aqui na loja, posso te ligar daqui 5 minutinhos, 10 minutinhos? Eu falei, cara, tranquilo. Estou esperando essa ligação até hoje. Esperando para ver se chega ainda. Ou seja, o cara, assim, muito bom de influência, de conquistar o cliente ali na hora da venda, só que ele pecou no pós-venda, porque o que eu queria não era tipo que o cara resolvesse, porque eu sei que esse tipo de situação não seria ele que resolveu, mas como ele me vendeu, eu queria que ele falasse, Fernando, quem resolve isso é a fulana do departamento de pós-venda, é a fulana do departamento de peças, é a fulana, não sei, já estou passando o teu caso para eles, explicando o que aconteceu, liga lá que eles já vão estar sabendo. Era isso que eu queria. Só que o cara não fez até hoje. Então, assim, o cara foi 10 no pré-venda ali, no fechamento, no pré e no fechamento da venda, só que aí detonou tudo na hora do pós-venda. Cara, eu vou te falar uma coisa que me incomoda, tá? Em processo seletivo. Você, se for participar do meu processo seletivo, se atente a esse ponto aí, porque tá doido, já tô ficando doido com essas coisas. Quando eu pergunto assim, ó, o que você quer ouvir de um vendedor, né? Quando você pergunta assim, qual que é o teu objetivo, né? Qual que é o teu objetivo futuro? O que você, aonde você quer chegar? Vendedor bom, não sei se você concorda comigo, pode discordar, porque aí a gente vai brigar aqui, não tem problema. Mas assim, vendedor bom tem que correr atrás de alguma coisa, né? Vendedor bom, aquele que vai bater meta e tudo, ele tem que querer alguma coisa na vida. Né? Então, assim, o cara pode falar para você, pô, quero comprar um carro, quero comprar uma Mercedes, cara, meu carro dos sonhos, cara, eu quero comprar essa Mercedes até o ano que vem. Ou seja, se a comissão for boa nessa empresa, eu quero emprego, se não for, nem me interessa. Pô, eu tô construindo casa, eu quero casar, tô construindo minha casa. Cara, eu preciso terminar até ano que vem, então eu preciso de dinheiro. E eu vou fazer dinheiro, eu vim aqui para fazer dinheiro. Cara, é isso que você quer ouvir, cara, que o cara tem algumas... Ele tem objetivos da vida dele. Brilho né? nos olhos, né? Se o cara for gastar com cachaça, tá bom também. Mas que fala assim, eu preciso de mais dinheiro para gastar com cachaça, tá ótimo. Agora, assim, olha a resposta que eu recebo, Fernando. O cara fala para mim o seguinte, eu quero, sabe o que eu quero? Meu objetivo é me estabilizar. Eu quero um emprego estável. Pô, quer um emprego estável? Vai fazer concurso público, então? Né? Então, assim, eu ainda não entendi. Eu até discuto com meus clientes quando a gente recebe uma resposta dessa, sabe? Eu quero me estabilizar. Porque o vendedor ele não quer nada estável. O vendedor ele tá ali como vendedor porque ele tem ambição, porque ele tem vontade de conquistar alguma coisa. Porque se ele está com vendas e tem ambição, ele tem a comissão, né? O salário não é feito, o salário fixo não é o que paga as contas. O que paga as contas é a comissão, né? E eu, inclusive, quando eu trabalhei como vendedor, né, na Decathlon tinha salário fixo, mas quando eu trabalhei como representante comercial, era só comissão. Então, o que faz o nosso salário é comissão. Sim. Eu cheguei a olhar, Fernando, quando eu olhava para o meu cliente, ele falava assim, vou fazer um pedido de 8 mil, eu já sabia que era R$400 de comissão. Eu fazia a conta na cabeça. Né? Eu aprendi a fazer esse cálculo mais ou menos na cabeça, porque era o que interessava para mim. Sim. Né? Eu queria crescer na vida, eu queria ter dinheiro para comprar meu carro, para comprar meu apartamento. E assim, isso eu não vejo muitas vezes, essa ambição, eu não vejo nesses vendedores. Então, isso me mata. O que eu procuro quando eu estou contratando um vendedor? Ambição. Quero vontade de crescer. Não, eu concordo contigo, cara, porque
eu falo que o tripé do vendedor, né, o vendedor de alta performance, é o que? É a técnica de venda, né? Vender é técnica, né? Esse negócio de que vendas é um dom, o cara ou nasce com isso ou não vai trabalhar não vai conseguir ser vendedor. Eu não acredito nisso, porque tem várias técnicas de vendas que você consegue aplicar e ter resultado. Então, técnica, o desejo, né? E o terceiro é a técnica, o desejo. E o terceiro, Felipe, me fugiu a palavra que eu gosto de usar. O Flávio Augusto, ele gosta de usar como controle emocional. Eu gosto de usar, cara, como autoconhecimento. Né? Por que controle emocional? Porque vendas é mais não do que sim. Você vai ouvir muito mais não do que sim. Então, se você não tiver um controle emocional para saber lidar com a rejeição, né? Então, você não vai ter alta performance em vendas. Então, ele fala, o tripé dele, ele fala que a ambição, a técnica e o controle emocional. Eu mudei o controle emocional para autoconhecimento, que aí o controle emocional seria um dos fatores do autoconhecimento, e a ambição eu troco por desejo, né? Porque tem gente que associa a palavra ambição a coisa ruim, né? Eu gosto de separar ambição de ganância, né? Ganância é uma coisa você querer um resultado, não importa aquilo que você vai fazer. A ambição não é isso que você estava falando. O cara, ele tem aquela vontade, aquele brilho nos olhos de que ele quer algo melhor para a vida dele, para as pessoas com quem ele convive. Isso é ambição, né? Então eu troquei para desejo, autoconhecimento e técnicas, né? Então essas três coisas é essencial para que um vendedor tenha alta performance. E é isso que você me fala de, pô, eu quero algo estável, daí entra no outro teste que eu aplico, que é o chamado âncoras de carreira, né? O âncoras de carreira, né, para quem nunca ouviu falar em âncoras de carreira, que está assistindo a gente, são 8 âncoras, que são 8 motivadores, né? Então, tem uma âncora que é chamada de técnico funcional, é o que é? A pessoa que ela é motivada por fazer algo técnico. Então, essa pessoa, ela gosta de fazer algo técnico, coloca essa pessoa como gerente de alguém, ela vai surtar, porque ela quer fazer algo técnico, ela não quer chefiar ninguém. Por outro lado, tem a âncora gerente geral, que é a pessoa que quer liderar, que quer comandar. Põe essa pessoa para fazer algo técnico, a pessoa vai surtar. Tem a criatividade empreendedora, que é a pessoa que tem aquele desejo de abrir o próprio negócio. Tem outra que é chamada de serviço e dedicação a uma causa, né? São empresas que se preocupam em deixar o mundo um lugar melhor. E tem a âncora, né? Tem duas que você mencionou aí, uma é chamada de desafio puro e a outra é chamada de segurança e estabilidade. Então, se a pessoa tem uma âncora de segurança e estabilidade muito alta, foge de vendas. Foge de vendas, porque é a pessoa que quer concurso público e isso não vai ter em vendas, né? Vendas virou dia 31, começa tudo de novo. Então, não vai ter segurança e estabilidade. Então, aí eu aplico o teste, que eu procuro pessoas com âncora de desafio puro altíssima, que aí é a pessoa que gosta dessa sensação de, putz, virou do dia 31 para o dia 1º, meu Deus, o que eu vou fazer para conseguir bater a minha meta? Inclusive, Fernando, se você puder, compartilha com a gente esse teste aí, porque eu acho que vai ser legal. Eu acho que Uhum. não só eu quero, né? Mas se você puder deixar na descrição do vídeo, eu acho que mais gente vai querer também. Inclusive, falando de concurso público, desculpa, eu tô aqui puxando uma palavra na outra. Desculpa, eu te interrompi. Não. Vou deixar o teste aí na descrição mas pode ir. Não, show de bola, que eu quero usar ele também nas minhas contratações. Tem uma coisa engraçada que eu falo assim para um amigo meu, que ele é concursado, e ele fala assim, pô, o bom da gente ser concursado é que a gente é estável, né? Eu falei, cara, e o ruim da gente ser concursado é que a gente é estável, né, cara? Quando que você vai ganhar mais? Porque a gente sempre pensa, a gente tem a mentalidade negativa, né? De pensar, pô, que bom que eu não vou ganhar menos. E eu já penso, que pena que não vamos ganhar mais, né? Então a gente precisa se fazer realmente nas vendas, aproveitar que a gente é feito de comissão para efetivamente a gente ganhar mais. Bom, falando ainda de perfil de vendas, cara,
Eu gosto muito, né? Você falando sobre técnica e tudo mais. Eu acho muito interessante quando alguém fala, né? Ou você nasce com vendas ou você não nasce com vendas. Nossa, cara, você dá um descrédito para a pessoa que treinou, né? Para a Uhum, pessoa que estudou. Você pode até aprender de uma maneira informal, né? Eu uhum, aprendi vendas inicialmente de uma maneira informal. uhum, Aprendi na prática, sim, né? Então, um vendedor mais antigo me explicou como é que ele fazia e eu uhum, aprendi. Isso não quer dizer que não exista uma técnica de vendas, mas sim, foi um aprendizado também. Eu tive que refinar, claro, né? uhum, Mas eu aprendi. E o que eu acho legal é que a venda ela vai evoluindo, né? Então, a venda que funcionava alguns anos atrás não é a venda que funciona hoje. E isso é uma outra coisa que eu gosto de ver na hora de fazer um processo seletivo. A pessoa já trabalhou com metas, a pessoa atingia essas metas. Bom, beleza, dentro disso, qual que era a técnica de vendas que ela usava? Como que ela fazia para vender alguma uhum, coisa para você? Eu acho espetacular, né? Ficou muito gravado na mente de quem gosta de vendas aquele exercício da caneta no Lobo de Wall Street. aham, E aí eu acho muito legal, porque antigamente a gente queria vender o produto, né? A gente pensava muito em vender o produto. A gente pensava em vender a tecnicidade dele, né? uhum, Pensava em vender as características dele. E hoje, o vendedor que aparece para mim dentro de um processo seletivo, vendendo o que você quer, né? O que você precisa, a sua necessidade, que nem uhum, você contou do carro, é totalmente diferente, né? É uma mudança muito grande. Então, sim, isso é o que eu costumo ver dentro do candidato. Vejo se ele tem técnica, porque por mais que a gente tenha uma pessoa que ela é boa, um bom comunicador, ela vai ter dias ruins, né? E a gente uhum, falando de um perfil influente, ele é feito de dias bons e dias ruins, aham, né? Eu sinto que eu tenho isso, né? Nós como apresentadores também, né, Fernando? A gente como palestrantes, a gente também tem uma metodologia, assim como o sim, vendas tem uma metodologia. uhum, Ela não é inspiração pura que vem que vem de dentro. Se eu mostrar, né? A gente conversou sobre esse tema antes, né? Eu passei alguns dias escrevendo sobre o tema para eu ter o que falar. Né? Então a aham, gente tem uma metodologia. Caso a gente não esteja inspirado no dia, caso a sim, gente esteja cansado, uhum, a gente tem uma metodologia. E o vendedor é a mesma coisa. sim, Não é 100% do tempo e não é 100% do dia que ele vai estar ativo, que ele vai uhum, estar ali com vontade de fazer. E a hora que ele estiver cansado, o que ele vai conseguir reproduzir? O que está gravado ali dentro da cabeça dele, que é a metodologia, a técnica de a vendas. técnica, Então, por isso que eu exatamente. sou muito fã de técnica de vendas também. Eu também, cara. Eu tive em 2000 e comecei em 2014, né? No o primeiro evento, a primeira palestra, né, que eu fiz foi no evento da Motiva, foi em 2014, né? 2015, 2015. 15? 2015, exatamente. Aí, em 2016, Felipe, eu tava com um curso de PNL e para vender esse curso, né, era um curso com ticket barato, era R$ 400 aí um final de semana inteiro. Eu fiz 23 palestras, né? Então deu uma média aí, sei lá, de 200 pessoas assistiram essa palestra e essa foi a estratégia que eu adotei para vender esse curso. E eu fechei 8 pessoas, né? Então, ou seja, de um funil de 200, só 8 fecharam. E aí eu pensei, eu falei, caramba, foi um resultado ruim, né? Pô, tanta energia gasta, né? 23 palestras grátis, gratuitas, para 8 pessoas só pagantes, né? E aí, qual que foi a minha primeira reação? Foi, putz, acho que em Curitiba esse tipo de curso não deve, o pessoal não deve ter aceitação. Então, muito vendedor faz isso, ele coloca a culpa no outro. Aí eu falei, cara, mas não é isso que está acontecendo. Alguma coisa no meu processo está falhando, né? E aí dentro lá de todas as etapas da venda, eu falei assim, onde que o meu processo está falhando? E aí eu vi um vídeo de um cara falando que ele dava garantia incondicional no curso dele. O que é a garantia incondicional? Ele fala o seguinte, fala, gente, se você comprar meu curso, né, em um mês aí, se você vê que não foi a melhor compra que você fez, que não é um curso que vai te ajudar, você não precisa me justificar, é só me falar, ó, não me arrependi de ter comprado, quero meu dinheiro de volta. E aí eu comecei a fazer isso, fazia a palestra e oferecia o curso no final. Falava, pessoal, se ao final desse curso, se durante o curso, né, ao final do curso, você achar que esse curso não valeu a pena por qualquer motivo que for, me fala que eu devolvo o teu dinheiro.
triplicou o resultado, Felipe. Uma técnica. Uma técnica que eu aprendi, fui atrás, primeiro, humildade de reconhecer, não jogar a culpa nos outros, que primeiro não foi o que eu fiz, né? Primeiro eu joguei a culpa nos outros. Então, assim, primeiro reconhecer que o erro estava em mim, humildade para reconhecer esse erro e buscar o conhecimento. Só que vendedor, eu vou te falar, em 2005 eu trabalhei numa empresa que criou uma biblioteca para os vendedores lerem livros de vendas. Eu peguei em 2005, nunca devolvi esse livro, fui ler ano passado, 17 anos depois. Ou seja, quando eu era vendedor, eu não via a necessidade de técnica, aprender técnica, mas é o que você falou, cara, se a técnica ela vai ajudar o vendedor a ter melhores resultados. Inclusive, tem uma coisa que eu venho falando, né, na semana passada, inclusive foi o tema da semana passada no meu canal, né, tanto do YouTube quanto TikTok, Instagram. Eu tô um pouco cansado de falar desse tema, mas eu vou falar aqui, né, já que estão me dando a oportunidade, nunca é informação demais. Indicadores, cara, como indicadores do funil são importantes, né? O fato de você saber que, por exemplo, de 200 pessoas dentro do teu funil se tornaram 8 vendas, e você entender, né, você saber os números e você ter números por etapa do funil, que são indicadores de e-mail, que a gente chama, né, entrada de funil e saída de funil, ou seja, número de oportunidades e número de fechamento, são indicadores de ponta. Agora, o que a gente precisa é indicadores de e-mail também. Quais são os clientes desses 200? Quantos que passam para a etapa X, quantos passam para a etapa Y e tal. E se a gente tiver indicadores disso, é legal porque a gente consegue refinar o processo. Sim. E a gente consegue entender, meu processo está com problema nessa etapa. Essa etapa aqui, a taxa de conversão diminuiu demais. E a inclusão de uma nova técnica, que igual você falou, é sensacional para você modificar o processo. E assim, o que funcionava ontem, talvez, no teu funil, talvez não funcione hoje, claro, exagerado, né? De ontem para hoje, mas talvez isso é só para a gente lembrar que a gente precisa mudar as nossas técnicas do funil também, né? O nosso discurso de vendas, a nossa apresentação de vendas, para a gente melhorar. E é muito importante, Fernando, a gente reconhecer, né? Quantas vezes eu ensino vendas, gente? Eu ensino vendas. Quantas vezes eu fui fazer a apresentação para um cliente, terminei a apresentação e falei, meu Deus do céu, eu sou treinador de vendas e fiz essa apresentação, pelo amor de Deus. Mas assim, às vezes é falta de metodologia. Sim. Às vezes você não está acostumado a fazer aquela apresentação tantas vezes. Talvez você não se preparou para aquela apresentação específica, né? Justamente no dia que você estava um pouco pior, que você estava preocupado com outras coisas que tinham que fazer. E aí você não se preparou, você vai mal. Por isso que é importante você saber a metodologia, você ter um processo de vendas estruturado e você ter até um script de vendas. Eu era totalmente contrário ao script de vendas. Hoje eu vejo que funciona na metodologia. Ele ajuda você a lembrar quais perguntas você precisa fazer, por qual caminho você precisa ir, quais são as principais dores do cliente, quais são as principais objeções, quais são as principais frases de fechamento. Tudo isso compõe um script bom. Mas já mudei um pouco de percurso aqui. A gente estava falando do que mesmo, Fernando? Eu esqueci qual que era o tema principal aí da hoje é recrutamento. Vale a pena a gente marcar uma live aí para falar de técnicas de venda, porque realmente como a gente ensina isso, a gente é apaixonado pelo assunto, então vai longe, né, cara? Mas voltando a recrutamento, cara, eu acredito que é isso, Felipe. Então, primeiro passo ali, definir a vaga, né, o perfil do vendedor. Aí eu gosto de usar a dinâmica de grupo para dar uma boa peneirada, assim, porque na dinâmica você já vê como que a pessoa se relaciona com outras pessoas, se ela tem autoridade, se ela consegue nossa, me fugiu a palavra agora, persuadir, né, o poder de persuasão que ela tem sobre as outras pessoas, então você já consegue dar uma boa peneirada. Passou, cara, é o DISC para a gente identificar, e aí, de acordo com o que a gente falou, tem empresa que quer vendedor matador, vendedor fechador, e aí vai para vendedor que tem a dominância como primeiro lugar. Por isso que eu falei assim que eu não acho que existe só um perfil, porque tem empresa que, Ambev, por exemplo, eles falam que eles querem vendedor faca na caveira, né? Então, um vendedor que vai para cima. Então, nesse caso, nesse tipo de empresa, vai cair melhor um vendedor com uma dominância maior. Mas eu concordo contigo. Na minha visão, o influência primeiro,
dominância depois. E lembrando também do estabilidade, né, que a gente falou. E aí aplicar o teste, né, o âncoras, o DISC e o âncoras. Daí aqueles que passam, que estão alinhados com esses dois testes, aí joga para entrevista individual, que aí na individual aí você vê realmente o brilho nos olhos da pessoa. E aí não é uma certeza, uma garantia de que vai ser a melhor pessoa, a pessoa certa, mas, cara, você diminui o índice, a taxa de turnover ali lá para baixo. Cara. Inclusive, vou dar aqui meu palpite também em estrutura de processo, tá? Uhum. Eu acho que sim, precisa ter um processo, né? Igual o Fernando falou, você precisa repetir aquele mesmo processo para todas as pessoas que você está contratando, para todas as pessoas que estão participando daquele processo seletivo. E o mais interessante, né, é você ter as mesmas perguntas. E as perguntas, elas são baseadas no quê? Baseado no que você quer saber. Né? Não só aquelas perguntinhas de aonde você trabalhou, o que você fazia, quanto tempo você ficou lá, por que você saiu. Mais do que isso, tá? Eu estou acostumado com alguns processos seletivos onde dono de empresa, onde gerente de empresa vai mais falar dentro de um processo seletivo do que ouvir. E aí, dica para você que está ouvindo aí, você está fazendo um processo seletivo, você não precisa falar nada, você só precisa perguntar. Você só precisa perguntar o que você quer saber, tá? Então, tem essas perguntas preparadas, estruturadas. Inclusive, queria deixar um salve aqui, Fernando, para nossa amiga aqui, Laísa. Eu aprendi a recrutar com a Laísa, excelente profissional. Olha, eu aprendi tudo que eu sei de recrutamento com essa menina aí, e realmente, se vocês quiserem aprender também, procura ela, que ela faz um ótimo trabalho. Mas assim, o que eu acho que é um processo estruturado legal, tá? Que nem o Fernando falou, vamos fazer a atração, né? Chegamos nos currículos. Primeira coisa, para você não ficar gastando tempo com análise de currículo, tem algumas ferramentas na internet, por exemplo, lá dentro do InfoJobs, dentro desses sites aí, que você consegue fazer uma pré-seleção do candidato. Se ele tem algumas características que você quer, ele já é aprovado nessa primeira fase de seleção de currículos. Se ele não tem aquelas características, por exemplo, experiência com vendas, né? Você não pode colocar isso na vaga, mas você pode programar isso dentro do site de vagas. Né? Ou para ele fazer um teste comportamental, ou para ele fazer um teste de lógica. Isso aí já tira muitas pessoas nessa primeira análise. Né? Inclusive, né, esse ponto que o Fernando falou, de fazer o teste de âncoras e também fazer o teste de perfil comportamental, eu acho perfeito para essa primeira etapa do processo. Segunda etapa do processo, entrevista tradicional. Essa entrevista tradicional é exatamente tradicional mesmo. O nome dela é tradicional porque ela é tradicional. O que você vai conferir? Se a pessoa fuma, não fuma, se a pessoa tem filho, se a pessoa, qual que é a idade dela, aonde que ela mora, se ela mora longe, mora perto. Eu não estou falando para a gente discriminar a pessoa, mas estou falando para a gente contratar dentro do perfil que a gente quer de pessoa. Bom, vou olhar as últimas empresas que ela trabalhou, se são empresas interessantes, se são empresas parecidas com as que a gente, com a nossa empresa. Por exemplo, eu costumo contratar muito para a escola de inglês. O que eu gosto? Pessoa que já trabalhou vendendo curso, trabalhou na Microlins, trabalhou em outras instituições de vendas técnicas, já trabalhou em outras escolas de inglês, já trabalhou, por exemplo, em venda de cursos. É muito legal, tá? Então, essa é a primeira conferência que você faz. A entrevista tradicional é isso, verificar quanto tempo ela ficou naqueles empregos anteriores, e aí você vai fazendo uma estrutura do currículo. O que é legal? Você já saber o que você vai olhar, tá? Porque se você deixar para a tua cabeça, vai chegar lá para a tua 15ª entrevista do dia, você já vai estar cansado, você já não vai nem lembrar o processo. Então é importante você ter um direcionamento. Olha, primeiro eu olho isso, depois eu olho aquilo, depois eu olho aquele outro, e aí você vai perguntando para a pessoa só para conferir, ver se o currículo está certo, ver se aquelas questões são essas mesmas, perguntar sobre as vagas anteriores, o que a pessoa fazia, esclarecer alguma coisa que talvez não esteja esclarecida no currículo. Vou falar o que é o mais valioso, tá? Antigamente, quando a gente trabalhava com palestra, a gente falava assim, a chave de ouro, né? A chave do baú, o segredo do sucesso. Caiu já por terra esses negócios, né? Mas eu vou usar aqui agora. O segredo de sucesso do recrutamento e seleção. Entrevista por competências, que é a segunda parte do processo seletivo, na minha opinião. Né? Terceira parte. A gente falou dos testes primeiro, entrevista tradicional em segundo, e por terceiro, entrevista por competências.
O que é essa entrevista por competências? Dentro da empresa que ele vai trabalhar, tem algumas características que são necessárias. Vou te dar um exemplo. Lá na Ambev, né, que conforme o Fernando falou, é importante saber trabalhar sob pressão. Então, existem alguns bancos de perguntas a respeito de algumas competências específicas. Tá? Você pode procurar isso na internet, né? Você pode fazer um treinamento com alguém sobre isso. Mas, por exemplo, se a pessoa sabe trabalhar sob pressão ou não, você pode perguntar: Fernando, me conta uma empresa que você trabalhou, me conta uma situação que você teve, onde você teve uma pressão muito grande e você precisou, né? E como que você lidou com essa pressão? Uhum. Então, hipoteticamente, eu sei que se eu tiver uma pressão, eu vou... Não existe hipoteticamente. Me conta uma situação real que você teve, qual foi a pressão que teve, em qual empresa que teve. Me conta como foi a pressão e como é que você resolveu isso. Para que isso importa, Felipe? Isso importa para você saber como aquela pessoa lida com pressão. Se a pessoa, as pessoas não estão acostumadas a falar isso numa entrevista de emprego, então dificilmente elas já vão ter isso combinado, nessa história já combinada na cabeça delas. E se elas tiverem essa história combinada, o que eu gosto de fazer durante a entrevista? A pessoa na entrevista de emprego, a pessoa treinada, ela segue um roteiro, tá? Ela segue uma continuidade, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Então, qual que é a minha dica? É você quebrar. A pessoa começa a falar de alguma coisa e você percebe que é muito combinado, você quebra, faz uma outra pergunta que não tem nada a ver com aquela sessão específica, volta para um outro tópico e depois você retorna para quebrar a linha de raciocínio da pessoa. Vale até interromper a pessoa nessa parte, tá? Vale a pena interromper porque você quebra e dá uma pressãozinha para ela e faz ela falar a verdade. Entrevista por competências, o que mais? Trabalho em equipe. Me conta uma situação que você teve uma dificuldade com uma equipe. E aí, como é que você resolveu essa dificuldade? Gente, vamos cortar esse negócio de ficar perguntando: me dá 3 características positivas tuas. Me dá 3 características que você precisa melhorar. Vamos atualizar o processo seletivo, por favor. Tá? E aí, passado do processo de entrevista por competências, eu gosto muito do teste prático. Né? O Fernando também falou sobre o teste prático. Eu gosto muito. Você usa o teste prático, Fer? Qual tipo de teste? Qualquer tipo de teste prático na empresa para ver se a pessoa sabe vender mesmo ou não sabe. Então, na dinâmica, né, a gente acabou não falando de dinâmica de grupo, tem uma dinâmica que você divide, vamos supor, está 15 pessoas, você divide em 4 grupos, e aí eu costumo usar o bis, né, pego caixinha de bis, pego 4 sabores diferentes de bis, um branco, um preto, um Oreo lá, tal. E aí você dá, vamos supor, para uma equipe, você fala assim, ó, você tem que terminar na negociação, nessa negociação, você vai ter que negociar com esses outros grupos para trocar, a moeda de troca é o bis, né? Então, para um grupo faz assim, ó, você vai ter que terminar com 15 bis de 3 tipos de sabores diferentes. Para outra equipe, vai falar assim, ó, você vai ter que terminar com 30 bis, não importa quais sejam. Para outra equipe, fala, você vai ter que terminar com 10, 7 de um sabor. Existe ali uma fórmula que, se você pegar uma quantidade exata e eles entrarem em acordo, conseguirem ter sucesso na negociação, todos saem ganhando. Só que não é fácil, porque para às vezes um vai ter que dar mais do que o outro para que os dois grupos consigam atingir o objetivo. Então, é uma dinâmica legal que você já vai testando ali o poder de negociação da pessoa, poder de argumentação, eloquência, comunicação da pessoa. Eu gosto muito de fazer isso na dinâmica de grupo também. Isso é um excelente exemplo de teste, né? De teste prático, Fernando. Eu gosto muito de dinâmica e ajuda muito a selecionar quando você tem muitos candidatos para a mesma vaga. Sim. Inclusive, lá na Decathlon, a gente fazia muita dinâmica a ver com esporte, né? Colocava eles para jogar algum jogo e avaliava as competências dentro desses jogos. Tem um teste prático que eu gosto muito de fazer, principalmente quando a gente trabalha com venda por telefone, né? Que é pedir para essa pessoa ligar para alguém que já é da empresa, né? Alguém que já está esperando a ligação, para fazer uma venda de algum produto que a pessoa já vendeu. Eu gosto de utilizar essa metodologia para ver se a pessoa fala bem no telefone, para ver se ela fala direitinho, para ver se ela consegue desenvolver legal, se ela tem uma capacidade de comunicação, se ela tem estrutura de vendas. E aí, assim, tem infinitos testes práticos, tá? Depende do que você precisa. Eu preciso de alguém que escreva muito e-mail e que saiba
escrever direito, né? Uhum. Poxa, coloca um textinho para a pessoa escrever, né, sobre algum tema específico. Sim. Ah, a pessoa precisa fazer muita visita. Faz uma situação prática, né, que a pessoa está dentro da empresa, mostrando algum produto que ela já conhece. Como seria isso? Como seria essa dinâmica? Né? Uhum. E avalia como é que é a postura dessa pessoa nesse ambiente, como é que ela está se portando, se está sendo legal, se não está sendo. Então, o teste prático para mim seria a quarta etapa. Não sei se a gente está na quarta ou na quinta, Aham. mas seria uma das últimas etapas aí desse processo Sim. seletivo antes de finalizar a decisão. Uhum. Não, concordo, cara, concordo contigo. Eu confesso que eu uso pouco, prático, assim, na final de, tipo, essas ideias que você deu, eu achei sensacional, porque se a pessoa, você fala assim, pô, me venda um produto que você vendia na sua última empresa. Então, se ela estava acostumada a vender todo dia, aquilo ali ficou gravado na cabeça Uhum. dela. Então, ela não vai ter dificuldade de fazer isso, né? Mesmo sendo ali uma simulação. Então, assim, era algo que eu não utilizava e também acredito que já vou começar a utilizar, porque, cara, faz total sentido. Você já vê a pessoa na prática como que ela vai dar ali dos finalistas, né? Sei lá, você tá com 5 finalistas ali. Aí você vendo a prática da pessoa, ali é o decisor mesmo, né? É uma coisa que vai fazer a diferença na decisão da escolha do candidato. Gostei, cara, gostei. Agora é que nem aqueles podcasts lá, né, Fernando, que a gente vai pegar assim, vai pedir comida aqui agora no estúdio, e aí a gente vai, pede no iFood ali um sushizinho, alguma coisa assim, vamos continuar por mais umas 2 horas aqui falando e comendo sushi, assim. Pô, que tranquilidade, cara. Cara. Pô, Joga um, iFood, joga um, patrocina a gente, iFood, joga, joga um patrocina a logo gente. do iFood aí. Pode ser o Cara. restaurante que tem aqui na esquina de casa, que já seria bom, já tem um açaí ali, vou ter que comer Né? açaí mesmo. Bom, para finalizar, eu acho que a gente deve falar em outra oportunidade, tá? De processo de integração. Mas assim, eu só queria deixar claro sobre integração, o quanto é importante a integração, tá? É nesse momento que o cliente, estou tão acostumado a falar de venda que já confundo as coisas. É nesse momento que o candidato entra pela primeira vez na tua empresa e ele se sente parte da empresa. E aí, se a gente não fizer um processo de integração adequado, o que acontece é que a gente vai gerar turnover da mesma maneira. Então, a gente precisa ter treinamento. O que acontece nas empresas? Quando a pessoa entra para trabalhar, a empresa em si não se organiza, ou seja, está corrido o dia e a gente joga aquela pessoa para trabalhar de qualquer jeito. A pessoa não recebe treinamento e fica jogada. O que acontece? Ela não aprende, ela não desenvolve bem a função. E aí não é todo mundo que tem um perfil de correr atrás também. Né? De ficar correndo Uhum. atrás do gestor e perguntando, pô, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz aquele outro. Então, uma coisa que eu acho muito legal fazer é já ter treinamentos preparados para a pessoa assistir em vídeo, para que ela possa aprender como é que Uhum. faz, né? Como é que faz o trabalho. Ou então deixar alguém dedicado, né, para trabalhar com essa pessoa no primeiro dia e para ensinar a rotina. Então, assim, Uhum. o gestor ele precisa se organizar no horário dele para que ele consiga despender o primeiro dia inteiro para acompanhar o candidato. Vou te falar como é que a gente fazia na Decathlon, né? Pô, a Decathlon foi uma escola aí. Foi uma escola para mim. Não vou contar a parte ruim da Decathlon, mas vou contar só a parte boa aqui. A gente tinha como metodologia para o dia de integração, o gestor ele precisava passar o dia inteiro com a pessoa que estava integrando, ou seja, a gente precisaria fazer o mesmo turno daquela pessoa e a gente levava essa pessoa para almoçar. E aí Travou. Vamos ver se volta. a gente tinha os vídeos de treinamento da Voltou. universidade corporativa, Aí. onde a pessoa ia fazendo. Então, existem várias opções de integração. Não importa se a tua integração ela é enxuta ou ela é longa, o importante é que você tenha um processo de integração estruturado também. Uhum. Não, show de bola, cara. E acredito que também eu lembrei de uma coisa que eu acho legal falar com relação ao turnover, porque aconteceu também comigo quando eu trabalhei numa empresa chamada Neodente. Neodente, uma das maiores fabricantes de implantes dentários do Brasil, da América Latina, né? E aí, essa empresa, eu entrei em 2005, né? Em 2005 ela estava começando a decolar.
né? E aí, alguns anos depois, ela assumiu a liderança de mercado e já há bons anos que ela vem como líder de mercado e não perde a liderança, né? E aí, o que acontece? Às vezes, chega uma empresa nova e aí, o que eles pensam? Eles falam, pô, se o cara trabalhou nessa empresa, ele vai ser bom para a minha empresa. E aí, o que ele faz? Ele faz oferta para o cara que está trabalhando na Neodente, ou ele pega currículo e vê se a pessoa já trabalhou lá. Só que o que acontece? Aí o cara oferece um salário maior para atrair a pessoa para a empresa dele, só que aí o vendedor começa a se desmotivar, e isso aconteceu comigo, porque eu saí da Neodente e fui para uma concorrente por um salário maior. Vários conhecidos meus aconteceu a mesma coisa, porque para quem, né, não é do segmento odontológico entender, é a mesma coisa que você vender Coca-Cola e aí você sai da Coca e você vai vender Pepsi. Ou seja, o cara que vende Coca, ele não precisa ter tantas técnicas de venda porque o produto se vende sozinho. E ele tem várias portas abertas. Ele não tem aquele negócio de chega num estabelecimento e o cara fala, putz, não quero Coca-Cola, não quero saber de Coca-Cola no meu estabelecimento. Ele não tem essa rejeição, porque o produto já se vende sozinho. Só que se ele vai para uma Pepsi, o que vai acontecer? Ele vai ter que aprender muitas técnicas de venda, porque o esforço para vender vai ser muito maior e ele vai ser muito mais rejeitado. Então, a tendência desse vendedor se desmotivar é muito grande, né? Então, a dica para qualquer segmento que for, né? Se você vai contratar, não procure vendedores que trabalharam no líder de mercado, né? Não quer dizer assim, não vou abrir a porta para ninguém, mas a probabilidade do cara que trabalhou no líder se desmotivar numa empresa menor é muito grande. Não sei se você concorda, Fê, se pensa o contrário, se... Cara, eu concordo sim, cara, eu concordo. Eu tava, assim, meu cérebro aqui tava até trabalhando, pensando nessas possibilidades, porque realmente existe muito uma facilidade, às vezes, para quem já está numa empresa grande e vai para uma empresa pequena, por mais que você já tenha carteira de clientes, por mais que você já conheça os clientes, não é o mesmo produto, né? E Sim. a entrada não é tão fácil assim. Uhum. Então, realmente faz sentido sim, faz sentido sim. Então, vale a pena pensar se aquela pessoa tem a destreza, né, de sair de uma empresa grande, né, onde o produto já é constante, o produto já é aceito, para uma empresa que está num estágio de crescimento, né? Sim. Porque tem isso sobre os estágios de vida da empresa, né? Uhum. Tem empresa que já está num estágio constante, né, num estágio mais estável. Maturidade, é. E tem outra empresa que ela está total em crescimento. E Uhum. aí as habilidades que são necessárias nessas empresas são totalmente diferentes. Então, concordo sim. Exatamente. Dessa empresa que eu falei, eu conheço aí pelo menos entre 12 e 15 vendedores, e só um não se arrepende de ter saído dessa empresa. Só um, porque todos os outros que saíram, eles viram, poxa, mesmo às vezes ganhando menos lá, putz, eu era bem recebido, eu não precisava me esforçar tanto para vender, porque o vendedor, não só o vendedor, o ser humano, ele se acomoda muito fácil. Então você Uhum. sai de uma situação que, pô, todo mundo te abre as portas, é fácil vender, e aí você vai para uma situação, você, putz, cara, agora eu tenho que ralar, agora eu tenho que aprender técnicas de vendas, agora eu tenho que, se eu fazia 6 visitas por dia, agora eu tenho que fazer 8. Você começa a se esforçar muito mais e o cérebro não gosta de esforço. Então as chances de esse vendedor se frustrar é muito grande. Ah, eu achei que tinha travado, cara. Não, parei. E aí é A minha isso que internet, eu minha queria. internet tá uma beleza aqui, cara. E quando você falou, Eu, queria pôr ainda nesse. Já estamos aí para quase 1 hora e meia aí de bate-papo, né? Acredito que foi bastante conteúdo interessante para quem está nessa posição de ou do RH de recrutamento ou um gestor uhum. de equipe de vendas aí. Eu acredito que tenha material aí para, sei lá, para fazer uma lição de casa bem feita aí para montar um time, um esquadrão de vendas, né?
Acredito que Exatamente, essa é a exatamente. ideia principal nossa aqui hoje, né? Eu vou trazer ferramentas, métodos aí, coisas para o pessoal montar um esquadrão aí, montar uma seleção aí na empresa, né? Eu gosto desse termo, sabe? Seleção. Vamos montar uma seleção de vendas. Uma É legal para seleção. lembrar que a gente não precisa só de atacante numa seleção, né? Precisa ter goleiro Exatamente. também, precisa ter defensor. Então, Uhum, voltando ao que o Fernando tinha falado, onde a gente realmente precisa de perfis diferentes. uhum. Eu acho que encerramos por aqui, né, Fer? Encerramos por aqui. Sim, pô, foi E bom demais. aí, daqui a pouco temos mais, né? Outras semanas temos mais aí. É. E aí vamos deixar ela disponível aqui no meu canal, depois já mando o arquivo para o Felipe também, e vamos pôr em formato de podcast também. Perfeito, perfeito. Obrigado. Fechado? Obrigado pela tua presença, Fer. Obrigado por ter aceitado o Eu que convite. agradeço, cara. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigado para quem está assistindo também. E boa noite. Valeu, gente. Obrigado aí a todos que participaram. Um abraço. Valeu, Fê. Um abração, cara. Valeu. Tchau, tchau.